Fala, meu povo! Estamos começando aqui mais um quadro novo que se chama Além dos Números. A gente vai analisar algumas partidas da NFL, começando por Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers, além das estatísticas, porque os números eles são importantes na NFL, mas eles não contam toda a história e todo o contexto do jogo. Esse é um quadro novo, então eu conto com você para me dar o feedback se você gosta do formato, se você não gosta, se achou uma porcaria ou se é muito legal para a gente continuar fazendo nas próximas partidas. Antes de mais nada, se inscreva neste canal, dê like no vídeo, compartilha com quem curte a NFL e segue lá no Instagram que lá tem conteúdo novo todo dia. A gente tem também um grupo de WhatsApp do canal em que uma galera tá lá falando sobre NFL bastante e confraternizando ali. Tem uma galera bem gente fina pra gente trocar uma ideia sobre o futebol americano. Se você tem interesse, manda uma DM lá no Instagram que eu te mando o link e você entra lá pra gente começar a trocar ideia mais próximo nesse grupo. Mas vamos lá, vamos falar sobre Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. Eu vou começar com alguns tópicos sobre o Pittsburgh Steelers, depois nós vamos pro Cleveland Browns, que venceu o jogo ontem numa nevasca maravilhosa que deixou tudo mais bonito ainda. A AFC Norte é diferente e o futebol americano com neve é incrível. Vamos começar com o primeiro tópico: decisões de ataque do Pittsburgh Steelers terríveis. Uma noite horrível para o Arthur Smith, coordenador ofensivo do Pittsburgh Steelers. Ele tentou estabelecer o jogo terrestre como é de costume, né? Faz parte da sua estratégia de jogo e tem funcionado. Inclusive deixou o Russell Wilson mais confortável. Mas ele insistiu com chamadas de corrida pouco criativas, simples demais, em que o Cleveland Browns já tinha manjado e estava parando sempre atrás da linha de scrimmage ou 1-2 jardas na frente apenas de ganho para o Pittsburgh. Foram decisões o jogo inteiro muito ruins, precisa de mais criatividade para o Arthur Smith, inclusive em quarta descida, umas corridas horríveis. E para mim a decisão a pior decisão da história dessa temporada para o Pittsburgh. Colocar o Justin Fields em campo para uma terceira descida fundamental que poderia encaminhar uma vitória e colocar o cara para lançar uma bola numa terceira para 2, um passe que viaja 10, 15 jardas. Cara, inacreditável. Nesse momento decisivo você tem que ter o Russell Wilson em campo, tem que ser o quarterback titular. O Justin Fields não pode estar em campo em momentos decisivos desse padrão, desse perfil aí, para os Steelers terem sucesso ainda nessa temporada. O segundo tópico é a covardia do Mike Tomlin no final do jogo, quando estava vencendo com a posse de bola. E isso acontece há alguns anos, tá? O Mike Tomlin é extremamente conservador quando tem a posse e está vencendo no finalzinho da partida. Ele costuma correr 3 vezes com a bola, se consegue o first down, tá bom. Se não consegue, punch e a defesa que se resolva. Entregou muitas vitórias assim já, e ontem foi de novo. Inclusive um punch péssimo, né? Entregou uma vitória que estava nas suas mãos e que vai fazer muita diferença no final da temporada para Pittsburgh. Mike Tomlin precisa ser mais ousado e ser um pouquinho menos covarde, menos conservador nessas ocasiões, nessas situações de jogo. O Russell Wilson é o terceiro tópico desse vídeo. Ele está cada vez mais à vontade em Pittsburgh, está soltando o braço, não é o jogador de Denver. Ele teve bons momentos em Denver, mas em Pittsburgh ele está totalmente diferente. A gente vê uma aura diferente, um clima diferente, todo o contexto, né? Vou tomar uma água aqui. Vou molhar a garganta, né? Porque senão não vai. Todo o contexto da franquia é muito mais organizada, o carinho que ele ganhou é muito mais bem gerenciado o Pittsburgh Steelers do que o Denver Broncos. Tudo isso impacta, obviamente. E o sistema de jogo que favorece, que é o run and gun, corridas e ataques no fundo do campo com bombas que ele tem executado muito bem. Foi muito bem no jogo ontem, conectou excelentes passes e conseguiu uma certa mobilidade ontem que não tinha visto até agora no Russell Wilson. Olho aí porque ele está cada vez mais à vontade. Se o Arthur Smith conseguir ser um pouquinho mais criativo no seu ataque, nas suas chamadas, sobretudo no jogo terrestre, vai favorecer demais o Russell Wilson e esse time pode engrenar bem aí no finalzinho da temporada para playoffs. A defesa do Pittsburgh Steelers segue muito forte, sobretudo contra o jogo terrestre. O front é absurdamente assustador. Tem agora o Preston Smith junto, né, nas suas últimas 2 semanas, vindo do Green Bay Packers. Mas você tem Ogunjobi, você tem Cameron Hayward, você tem o TJ Watt, obviamente, você tem
o Elandon Roberts, o Highsmith, que quando não joga, o Nick Herbig. Cara, é um grupo extremamente poderoso, mas a sua secundária tem alguns problemas. O Fitzpatrick não está no mesmo nível das últimas temporadas. Os cornerbacks têm até jogado bem, mas o Joey Porter Jr. foi jantado pelo George Judy, parecia uma criança de 12 anos tentando marcar o Judy. Foi terrível a partida dele. E assim, a secundária se prevalece muitas vezes da pressão que o front estabelece em cima do quarterback, né? Que aí o passe não sai tão limpo, o pocket está mais sujo. Mas esqueci de falar também do Patrick Quinn, que é um baita de um jogador, que também não tem muita habilidade ali, falha muitas vezes em acompanhar o passe e monitorar todo o centro do campo. Esse miolo de defesa, o centro do campo, entre os linebackers e a secundária, os defensive backs, é um problema para Pittsburgh. E os tight ends têm conseguido muita vantagem já faz alguns anos, desde que o Ryan Shazier, que monitorava isso muito bem, não está mais em campo por conta daquele terrível, né, acidente ali em campo, que acabou encerrando a carreira dele. O Pittsburgh sofre com esses problemas na defesa. Falando em defesa, Myles Garrett versus TJ Watt, temos essa rivalidade, essa rixa aí, e o Myles Garrett foi muito bem ontem, é um defensor fantástico, conseguiu 3 sacks em cima do Russell Wilson, pressionou o jogo inteiro, ele é muito bom. E ele saiu falando que era o melhor defensor da liga, provocando o TJ Watt, obviamente, né? O Myles Garrett, que ganhou ano passado o prêmio de Defensive Player of the Year, o TJ Watt havia vencido já também. Antes do ano passado, vamos combinar que o Myles Garrett não fez uma temporada melhor que o TJ Watt, mas nem de perto, não foi sombra do que o TJ Watt foi na temporada passada já. Mas existe uma narrativa para dar esses prêmios, o Myles Garrett fazia lobby e tudo mais, e precisava ganhar e tal, aquela coisa toda. Foi primeira escolha geral e tem todo um contexto. Mas, sinceramente, o Myles Garrett, me dá licença, mas você não está nem na mesma prateleira do TJ Watt. O que TJ Watt faz na liga, nenhum outro defensor atualmente faz. Ele é extremamente completo contra o passe. Cara, ele tem interceptação, ele tem pick six, ele defende passe, ele bloqueia, ele desvia passe na linha de scrimmage, ele é extremamente eficiente contra o jogo terrestre, tem muitos tackles for loss, ele pressiona demais o QB, é sec a toda hora, ele é simplesmente fantástico, completo em diferentes setores e diferentes habilidades ali que ele apresenta durante os jogos. Sobretudo em momentos decisivos, o que torna o jogador ainda mais fantástico, que o Myles Garrett também deve bastante, né? Mas TJ Watt deve vencer novamente o prêmio e para mim ele está numa prateleira e os demais defensores estão em outra hoje na NFL. Falando sobre o ataque do Cleveland Browns, a gente tem um cara que é aquele meme que é a Lamborghini, o Land Rover naquela casa podre, caindo aos pedaços, toda velha, suja e mal cuidada. Nick Chubb, o running back, que é extremamente fantástico e eficiente. Cara, se você coloca ele no lugar do Saquon Barkley, do Derrick Henry, do Joe Mixon, como eles fizeram esses movimentos aí para Texans, Ravens e Eagles, ele tem um impacto semelhante. Ele é muito bom, é um dos melhores running backs da liga, fez um baita jogo ontem, mesmo contra uma defesa que para muito bem o jogo terrestre. Ele é muito forte, é muito bom. Cleveland Browns tem que se abraçar nesse cara, porque já fez muita besteira, sobretudo com aquela troca e o contrato do Deshaun Watson, que é terrível, e que agora nem em campo tá, quem tá jogando é o Jameis Winston, que é o último tópico desse vídeo. Ele é um cara muito legal. Jameis Winston é um cara muito, muito legal. Antes do jogo ele tava falando em entrevista que se sentia abençoado por jogar naquele clima maravilhoso, e que a gente viu o que virou o clima, né? Uma nevasca assim, sem tamanho, ficou tudo branco no campo. E é um cara que é muito divertido, que cativa os companheiros e que eu tenho certeza que todo mundo joga por ele. E o Jameis Winston, quando tá num jogo bom, cara, ele tá num jogo bom, é muito bom. Quando ele tá num jogo ruim, ele também consegue ser bem ruim, esse que é o problema. E geralmente ele tá mais pro ruim do que pro bom, infelizmente, mas essa é a verdade. Mas ele é um cara muito legal e é top 5 ali das corridas de MVP para entretenimento, com certeza absoluta. Esse foi o Além dos Números de Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers, vitória do Cleveland debaixo de muita neve. Se você gostou do formato, comenta aqui que eu quero saber. Se você não gostou, também comenta, que daí a gente estuda até
abortar um negócio aqui. Mas eu acho que você vai gostar, hein? Eu vou fazer mais alguns aí, mesmo que você diga que não curtiu esse, tá bom? Não interessa, o canal é meu, eu vou fazer. Eu vou fazer um pouquinho mais enxuto nas próximas aí pra gente ser mais eficiente no tempo também. Beleza, rapaziada? Até uma próxima e um abraço.